Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Então, eu vou fazer a leitura junto com vocês do texto que está na página 24 do livro de Geografia. Povos africanos. Durante o período colonial, além de lucrar com a exploração dos recursos naturais comercializados com a Europa, os portugueses também lucraram com a venda no Brasil de africanos trazidos à força na condição de escravizados. Então, além dos portugueses tirarem todas as nossas riquezas, né, como nós vimos nas outras aulas, que eles tiraram o nosso pau-brasil, nossa madeira, né? Também eles começaram a trazer africanos, traziam à força para escravizá-los, e aí eles pegavam os africanos e vendiam até para outros povos lá da Europa. Os africanos escravizados não eram originários de um só povo. Eles faziam parte de povos como os bantus, os nagôs, os malês e os gegês. Todos esses povos contribuíram para a formação da cultura brasileira. Isso porque, pessoal, a África, ela é um continente. Olha aqui, lembra do mapa que a gente tinha na nossa sala? Então, tudo isso daqui é o continente africano. E cada corzinha que nós temos aqui, ó, cada cor representa um país diferente. Assim como aqui na América do Sul, nós temos o Brasil, nós temos a Argentina, nós temos o Paraguai, né? Temos os outros países aqui, nós temos vários países que fazem parte do continente africano. Então, eles não vinham de um país apenas, eles vinham de vários países, né? E como os africanos eram muito pobres e muito carentes, era fácil dos portugueses conseguirem dominar esses povos para trazer aqui para o Brasil. Então, imagina, gente, eles vendiam pessoas, né? Eles pegavam a força e vendiam. Os negros mais jovens e mais fortes eram mais caros, os mais velhos eram mais baratos. Então vamos lá. Por isso que eles era uma mistura de povos, né? Fora isso, ainda vieram outros povos da Europa, como os italianos, os alemães também vieram, né? Então tem várias misturas de povos aqui na nossa cultura. Mas nessa época era principalmente trazido para cá os africanos. No Brasil, muitas pessoas escravizadas resistiram de diversas maneiras, entre as quais estão as revoltas e as fugas. É claro, né, gente? Quem gostaria de ser escravo? Ninguém. Então, muitos deles fugiam. E quando eles fugiam, eles adentravam para as florestas, né? Eles fugiam das fazendas e se enfiavam no meio das florestas, e eles formavam pequenas comunidades, como se fossem pequenas cidades, né? Pequenas civilizações. E essas pequenas cidades, essas pequenas aldeias eram chamadas de quilombolas. Continuando. Alguns fugitivos formavam quilombos, que eram povoados onde eles se reuniam para buscar meios de proteção e de sobrevivência. Os antigos quilombos deram origem às atuais comunidades remanescentes, quilombolas, que têm como uma de suas lutas a garantia da prioridade das terras que ocupam, como determina a Constituição brasileira. Então, até hoje, gente, existem comunidades quilombolas, ou seja, são as pequenas civilizações formadas pelos negros, pelos escravos fugitivos que existem até hoje. Então, aqui no Brasil, nós temos, aqui no mapa do Brasil, nós temos Brasil
comunidades quilombolas por estado. É uma foto, é um mapa de 2017. Então, aqui nós temos na legenda, sempre a gente tem que ler a legenda para entender o mapa. Então, nessa parte mais cinza, não tem comunidades. Verdinho claro, até 100, mais escurinho, de 101 a 200. Aqui, de 201 a 300, e verde mais escuro, mais de 300. Ok? Então, aqui a gente pode ver, ó, que só aqui em cima em Roraima e no Acre é que está em cinza mais claro, ou seja, que não tem comunidades quilombolas. No resto do Brasil inteiro tem comunidades quilombolas. Nos mais escuros são os que tem mais, no mais claro que tem menos. Então vamos lá. Aqui na questão número 5, a gente não vai discutir com os colegas. Mas vamos lá. Por que os quilombos se tornaram uma forma de resistência à escravidão? Sabe por quê? Porque eles se mantinham escondidos e um ajudava o outro a não ser encontrado, né? Eles davam comida, eles formaram comunidades onde eles tinham as suas plantações, as suas criações de animais, né? Então, essa daqui vocês não precisam responder. A número 6, observe novamente o mapa acima e responda. Letra A. Quais estados apresentam mais comunidades quilombolas? Então, como a gente viu aqui, é no verde mais escuro que tem a quantidade maior. Observa no mapa. Então, é aqui, aqui e aqui. Vocês vão olhar a sigla, pesquisa de qual estado pertence essas siglas. MA é o quê? BA é o quê? E MG é o quê? Letra B. Na unidade federativa em que você vive, há comunidades quilombolas? Caso haja, qual é a quantidade estimada de comunidades? Então, gente, unidade federativa é o estado. Nós vivemos aqui no estado de São Paulo. SP, estado de São Paulo. Está em verdinho claro, não é? Então, olha, a quantidade estimada de comunidades a gente vai encontrar aqui no quadro da legenda, onde está o verdinho claro. Vocês vão colocar a quantidade, certo? Escreve aqui a quantidade. Bora fazer a atividade?